Oi, eu sou a Débora e eu tô aqui para te contar como foi o meu recomeço na minha área profissional e acadêmica, digamos assim. Espero que esse vídeo te ajude a redescobrir algumas coisas, a pensar no que é necessário para você trocar ou não de área também. Talvez você esteja nessa dúvida e eu contar minha história pode te ajudar. Então, vem comigo saber como eu mudei de engenharia mecânica para psicologia. Bom, gente, eu saí do ensino médio muito perdida, e sem saber muito o que fazer. Eu tinha ideia de fazer alguma coisa na área da saúde, eu gostava de lidar com pessoas, mas nunca também gostei de biologia, nunca tive um sonho assim. Então, uma pessoa conversou comigo e falou: Débora, você precisa fazer um curso que dê dinheiro, vai fazer engenharia, porque aí você vai ganhar dinheiro. Me convenci, porque eu era uma pessoa assim totalmente maleável, que não sabia nada sobre a vida, né? E fui convencida então a fazer engenharia. Como meu pai é engenheiro mecânico e eu tive sempre essa vida assim querendo agradá-lo, né? E sei lá, dar orgulho para ele talvez. Eu fui fazer engenharia mecânica e pensei, acho que eu vou gostar. Se eu não gostar, eu dou um jeito. Eu me viro. Eu gostava muito de matemática na escola, mas assim, fazer engenharia é completamente diferente, né? Gostar de matemática é uma coisa. E aí eu passei numa faculdade federal, mudei de cidade, fui morar sozinha, então foram muitas mudanças nesse tempo para eu conseguir me adaptar, também foi difícil, não foi assim muito rápido, mas beleza, eu gostava da cidade, fiz novos amigos. Na minha sala de engenharia mecânica, eu era uma das únicas meninas, tinha eu e mais duas, numa turma de mais de 30 pessoas. Então, assim, já foi uma coisa muito difícil também, porque é uma área um pouco machista, né? Muitos homens, e não é nada muito favorável para nós mulheres. Mas beleza, até então eu estava me assegurando de que ia tudo dar certo. Comecei na faculdade já indo mal, mas eu gostava. Eu gostava de estar lá, eu gostava da cidade, eu gostava de estar vivendo uma experiência nova, uma coisa diferente. E aí sim, achei que eu ia me adaptar, né? Achei que eu ia dar conta. Uns anos depois, 2 anos e meio depois, para ser mais específica, exatamente na metade da faculdade, eu não estava certinho na metade, porque eu tinha reprovado algumas vezes, a faculdade era muito, muito difícil, mesmo que eu gostasse e mesmo que eu ia bem anteriormente, né, antigamente, que eu ia bem na escola, nessas matérias, na faculdade é completamente diferente, então eu não ia muito bem, eu reprovei algumas vezes, enfim. 2 anos e meio depois, eu entrei em uma depressão muito difícil, fazia terapia, mas nada me ajudava a ressignificar aquilo, a conseguir gostar, ou enfim, ir melhor na faculdade, conseguir estudar. Cheguei num ponto que eu sentava na cadeira para estudar, tipo, eu preciso estudar para essa matéria, preciso passar, preciso ir bem, e eu só conseguia chorar. Então eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada do que eu precisava. Todas as outras tarefas também da minha vida estavam meio assim perdidas, eu não conseguia colocar em prática o que eu precisava. Até dentro de casa foi um momento meio sombrio na minha vida. Dado isso, meus pais sempre me apoiaram muito, graças a Deus. Então, nesse momento, eu fui no médico, comecei a tomar um remédio para depressão e eu voltei para casa dos meus pais durante uma semana, só para ficar, tipo, começando a tomar o remédio. Para quem não sabe, o antidepressivo, remédio para ansiedade, para depressão, são remédios muito fortes. Mesmo na dose mínima, eles podem dar reações nos primeiros dias, você se sente muito mal, é bem difícil mesmo. E aí, eu voltei para casa para tomar esse remédio e quando eu voltei, eu decidi que eu não conseguia mais voltar para minha cidade da faculdade, né? Era Londrina que eu fazia aqui no Paraná. Então, eu simplesmente começava a chorar em todos os momentos que eu pensava em voltar para a faculdade. Falei para os meus pais, eu preciso trancar isso porque não dá certo. Claro, já tinha tido pensamentos, gente, de o que eu vou fazer, é, meu Deus, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Será que eu paro? Será que eu não paro? Esses pensamentos eram recorrentes desde o momento que eu estava vendo que não estava muito legal, mas eu sempre tentava afastá-los. Nesse momento que eu vim para minha casa, para casa dos meus pais, eu comecei a pensar mais claramente nisso, em outras ideias que eu tive, outra coisa que eu poderia fazer, né? Assim, o que eu poderia trabalhar ou até estudar se eu desistisse mesmo da engenharia. Então eu vim e conversei com muita gente, né? E aí foi quando eu decidi que eu realmente não iria voltar e então iria decidir o que fazer. O
que passou na minha cabeça foi o que eu comecei a pensar, o que eu gosto na engenharia, o que me faz estar aqui, o que me faz estudar engenharia. E nada eram motivos que realmente tinham muito significado na minha vida, né? Não eram motivos significativos do tipo, eu quero isso pra mim, eu quero fazer isso, eu me identifico, eu gosto, eu quero trabalhar com tal coisa e esse é o caminho. Enfim, nada fazia muito sentido pra mim. Então, eu vi que aquilo foi só uma ideia de uma garota que estava perdida. E naquele momento eu percebi que a engenharia não se encaixava dentro do meu futuro, porque eu não queria levar uma vida que um engenheiro leva. Então, uma engenheira, né, uma mulher engenheira mecânica sofreria por várias coisas até conseguir um emprego fixo. Eu não, mesmo na metade da faculdade, eu não tinha noção do que eu gostaria de trabalhar, de qual área eu queria seguir, se eu queria ir para a indústria, se eu fosse para a indústria, como seria a minha vida, né? Será que o meu futuro, que eu tanto idealizava, se encaixava dentro de uma, né, dentro dessa profissão, ou melhor, essa profissão se encaixava dentro do futuro que eu idealizava, e eu vi que não. Eu percebi que não fazia sentido, eu percebi que não tinha conexão, que talvez eu estava ali por ego também, por tipo, agora já estou fazendo, vou continuar, né, por medo do que as pessoas iriam pensar ou falar. Só que nesse momento eu percebi que era uma escolha totalmente minha, uma escolha que devia fazer sentido para mim, era o meu futuro que estava em jogo, não de ninguém. E aí eu sou bem assim, tá, decidi, então tchau, sabe? Não fiquei pensando muito, nem sofrendo com essa decisão. Logo após que eu saí, eu fui fazer um processo com um psicólogo na minha cidade. Então, era um processo mais voltado para essa área vocacional mesmo, para eu entender qual era o meu perfil vocacional, porque eu, né, tinha jeito, talvez em qual profissão eu daria certo. Foi quando várias profissões se apresentaram para mim de forma a voltar àquela ideia anterior que eu tinha no terceirão, que era estar na área da saúde, né? Trabalhar com pessoas. Eu sou comunicativa, gosto de estar com pessoas e tudo mais. Então, eu fiquei entre algumas profissões e entre elas eu estava passando por um processo de depressão, achei que psicologia funcionava muito para o que eu queria. Porque a gente se identifica com o que a gente está vivendo também, né? Foi a psicologia que me ajudou muito, né? Através da terapia, me ajudou demais. E também psiquiatria, só que eu não queria ir para medicina. Me ajudou naquele momento, estava me ajudando. Então eu queria, de certa forma, retribuir. Eu acho que não é talvez a melhor decisão para você tomar pensando aí, mas aquilo se encaixava dentro das minhas habilidades, né, do que eu gostava de fazer. Então eu decidi que eu iria fazer psicologia. Foi assim, uns 2 meses depois, um mês depois talvez, que eu já estava em casa, e eu decidi. E aí eu consegui entrar numa faculdade particular mesmo na minha cidade. Eu estava trabalhando com os meus pais numa loja de instrumentos musicais que é da nossa família. Então, as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a aprender a trabalhar, a aprender o valor mesmo do nosso esforço real, como eu poderia ser útil, como eu poderia colocar a minha força no mundo, coisa que eu nunca tinha experimentado antes, né? Porque eu só estudava e mesmo nos estudos eu ia mal. Então, eu decidi psicologia e deu certo de entrar na faculdade, foi tudo muito rápido. Quando eu entrei, ainda estava meio perdida, pensando se eu não gostar, eu vou sair, porque agora eu já saí de uma, não tem problema sair de duas. Agora eu já sei fazer isso. Mas logo assim, nos primeiros 6 meses, eu me identifiquei, não tanto com o curso, mas assim, com a psicologia em geral. Comecei a estudar muito por fora, assim, a ler coisas. Conheci pessoas dessa área também, que eu admiro muito, em quem eu me inspiro hoje para trabalhar, para ser né, a profissional que eu quero ser. Durante essa troca, tudo foi muito assim, devagar, por mais que pareça, eu contando aqui, assim, nossa, foi na loucura, eu comecei psicologia e tal, 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 mas assim, o processo de sair da engenharia e decidir que eu realmente não estava mais lá, que aquilo não era para mim, aquele mundo não era para mim, aquilo foi tudo muito dolorido e muito difícil. Mas o que eu levei em consideração era que a minha vida, o meu futuro estava em jogo. Né? Então é uma escolha muito importante de se fazer. Se você não está feliz, se você está assim perdido, pensa sobre isso, pensa se essa profissão se encaixa mesmo dentro do que você quer viver como pessoa, né? A profissão ela é só uma coisa da nossa vida, ela não tá por completo. Então, assim, você pode estar tal coisa e daqui 5 anos estar outra coisa, né? Tipo, você
tá nutricionista, você não é nutricionista. Então aquilo não te define como um todo, mas vai fazer parte, né? Vai fazer parte da sua vida. Mudar de direção, gente, nunca é um problema. Só é se você estiver muito perdido e não souber para onde está indo. Mas quando você consegue olhar, né, para o sentido da tua vida, consegue olhar para o que você quer mesmo e para onde você quer chegar, você consegue fazer escolhas muito mais assertivas e consegue seguir uma direção que realmente te leve, né, ou te ajude a chegar onde você quer chegar. Isso que eu tenho para dizer, não tenham medo. As coisas podem, na hora, estar muito nebulosas na sua cabeça, nessa hora de decidir ou nessa hora de parar uma coisa ou outra, mas quando você arrisca um pouquinho pelo bem do teu futuro, é muito melhor você passar por alguns diazinhos muito difíceis e para conseguir o que você quer do que não decidir nada e continuar por muitos dias assim, medianos e tristes e sem graça, né? Enfim, dias que não fazem sentido dentro da vida que você quer para você. Bom, essa é a minha história. Eu espero que tenha feito sentido aí para você. Espero que você tenha se identificado e estou à disposição também para conversar, né, com quem quiser tirar dúvidas. Meu Instagram é debra.carnelos e eu tô lá sempre para ouvir vocês e para conversar, enfim, contar um pouquinho mais de mim também. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e é isso. Um beijo!